Oi gente, tudo bem? Muito prazer, se vocês não me conhecem, meu nome é Carol e no vídeo de hoje eu vim contar como foi o dia em que o meu pai morreu. Não, por favor, eu não quero que esse seja um vídeo triste, eu quero só compartilhar uma história e quem sabe ajudar alguém que esteja passando por isso, que tenha um amigo que esteja passando por isso. E para contar essa história também, eu tenho certeza que muitas pessoas que eu conheço têm curiosidade de saber como foi e às vezes tem receio de perguntar, não quer ser chato, não quer ser inconveniente. Hoje eu sou uma mulher de 31 anos, então a coisa é um pouco mais normal, mas quando meu pai morreu eu era apenas uma menina de 16 para 17 anos, estava na escola, então quando você está na escola a coisa tem aquela proporção de aquela ali que é a menina aluna que o pai morreu, a coisa fica assim, mais ou menos nesse formato. Então eu vou contar como foi que aconteceu e eu espero que possa ajudar alguém que esteja passando por isso. Então eu não quero que seja um vídeo triste, eu quero que seja também uma homenagem ao meu pai. Eu sempre falo muito da minha mãe aqui no canal. Já falei do meu pai, mas nunca me aprofundei no assunto, então eu tô aproveitando aí a data comemorativa dos Dias dos Pais para contar sobre o homem maravilhoso e excepcional que foi o Zé Eduardo, o meu pai. Bom, então vamos lá. Eu sou filha caçula de Elizabeth e Eduardo, irmã de Virgínia e Rodrigo. E o meu pai sempre foi um homem maravilhoso. Os meus pais eram casados, eles não eram divorciados. E era um casal assim, tem um alarme tocando, mas eu vou gravar com alarme mesmo. E eles eram um casal exemplo, eles são um casal exemplo pra mim hoje. Eu me espelho muito na trajetória deles. Eles se conheceram, minha mãe tinha 17, meu pai tinha 19 e se casaram 6 anos depois. E meu pai sempre foi muito certinho, muito Caxias, muito família, muito moço direito, sabe? Não era de farra, não bebia, não fumava, não bebia nada. E ele era bem certinho, assim, bem rigoroso com algumas coisas. Foi um pai bem rigoroso, mas era um pai muito carinhoso e eu tive uma infância muito feliz. Meu pai, ele era advogado de uma grande empresa, parou o alarme, graças a Deus. Meu pai era advogado de uma grande empresa multinacional, então ele tinha um bom salário, nós fomos criados com uma condição financeira boa. Eu me arrisco a dizer que éramos classe média alta, então nunca me faltou nada, eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Mas meu pai era um homem de gosto muito simples. Apesar disso, meu pai gostava de comer, era na praça de alimentação do shopping. Meu pai gostava de viajar, era para Cabo Frio, não era de viagens internacionais, não era um homem de gostos refinados, não, ele era um homem muito simples e nós somos criados com essa simplicidade, que é uma das coisas que eu mais gosto na minha personalidade e na dos meus irmãos e da minha mãe, que também é uma mulher muito simples. Foi criado assim, muito pé no chão, mas eu acho que eu não tinha noção do quão privilegiada eu era, por ter um homem tão maravilhoso como pai e pela situação financeira de estabilidade. Meu pai não tinha problema de saúde, não bebia, não fumava, não usava drogas, mas tinha um trabalho muito estressante. E acima de tudo isso foi da vontade de Deus que quando eu tinha acabado de fazer 17 anos, ele tivesse um infarto fulminante. Aonde ele trabalhava, ele teve um infarto fulminante, foi o primeiro e único infarto dele e ele morreu na hora. Eu tava viajando, eu tava com a minha mãe em Cabo Frio, que é o lugar que a gente mais ama no mundo mesmo. A gente tinha ido passar férias de dezembro e janeiro lá. Mas aí na segunda quinzena meu pai voltou para trabalhar, meus irmãos também voltaram. A gente voltou também, todo mundo, a família toda voltou para Belo Horizonte, mas pro final da segunda quinzena voltou eu e minha mãe, minha avó e minha tia para lá, porque eu tinha férias escolares, eu estava passando do segundo pro terceiro ano do ensino médio. E minha mãe também não trabalhava fora, meus irmãos tinham que ficar aqui, já tinham um compromisso, e eu com 17 anos, férias escolares mesmo, minha mãe falou, vamos ficar aqui fazendo o quê? A gente foi de ônibus e ficamos lá. Então ele morreu à distância pra mim.
Eu lembro que eu tava na praia, e lá em Cabo Frio, e aí eu comi alguma coisa que me deu uma intoxicação alimentar. E eu fui pro hospital, fiquei muito mal, vomitando, diarreia, febre. E aí fiquei um dia no hospital, no outro dia eu tava em casa já. E a última vez que eu conversei com meu pai foi ele me ligando por volta de meio-dia, perguntando: Carolzinha, você tá boa, filha? Você melhorou? Eu melhorei, pai, tá tudo bem. Já parei de vomitar, tá melhor, tô melhor, tomando soro aqui. Então tá, filho, beijo. E essa foi a última vez que eu conversei com meu pai. Cerca de meia hora, 40 minutos depois, ele faleceu. E lá em Cabo Frio, além de estar, né, eu, minha mãe, minha tia e minha avó, estavam primos meus. O prédio que a gente fica lá é um prédio familiar, então tem apartamentos de outras pessoas da família. E eu lembro que a minha irmã me ligou de tarde e falou: Carol, o papai passou mal no trabalho, eu preciso que vocês voltem. A minha mãe estava na praia com a minha avó e com a minha tia, vai fazendo as malas delas, eu preciso que vocês voltem. A Bel, que é uma prima minha, vai com vocês até o Rio, e eu já comprei uma passagem de avião para ver vocês do Rio voltarem para cá. Eu não entendi muito aquilo, porque se o meu pai passou mal eu tenho que sair desembestada de Cabo Frio. Eu não entendi, mas eu fiz aquilo. E a Bel, minha prima, né, minha mãe chegou em casa, minha avó, eu falei: gente, a gente tem que voltar, o papai passou mal. E a Bel, minha prima, contornou toda aquela situação com muita calma, sem transparecer nada, porque ela já sabia que o meu pai estava morto. Meu pai não passou mal, o meu pai faleceu de uma vez subitamente. Então ele não foi pro hospital, ficou internado, não teve isso. Foi de uma vez uma morte boa pra ele, porque não sofreu, mas complicada pra quem fica. E a Bel, essa minha prima, coordenou tudo. Tinha outros parentes nossos que ajudaram muito a gente. E aí a gente pegou a estrada pro Rio, e a gente pegou muito engarrafamento, e a gente perdeu o voo. E a minha avó começou a passar muito mal, a vomitar, a pressão cair. E aí no aeroporto do Rio ela foi atendida lá no ambulatório, e eles recomendaram que ela não pegasse um avião nem estrada, nada no dia, porque ela poderia piorar de saúde. Então minha avó e minha tia ficaram no Rio com alguns parentes da minha madrinha, eu acho. E aí tem um primo do meu pai que é muito rico e ele tem um avião. E aí ele mandou o avião dele, um avião pequenininho, buscar a gente. E eu dentro do avião, gente, era um misto de que legal, tô viajando num aviãozinho pequeno com... O que tá acontecendo, gente? Meu pai só passou mal, pra que esse alvoroço todo? Não precisa disso, gente, meu pai tá bem. Hora nenhuma passou pela minha cabeça que o meu pai tinha morrido, porque o meu pai morrido, gente, meu pai não vai morrer nunca. Meu pai é meu herói, meu amor, meu pai não morre. Morre o pai de outras pessoas, o meu pai não vai morrer. E quando eu cheguei no aeroporto da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, na hora que a gente desceu do avião, tava a família, amigos, cerca de 50 pessoas na pista do aeroporto, ali aonde param os aviões particulares, estava todo mundo na pista. E na hora que eu desci, eu falei: ferrou. O que tá estando gente aqui? E aí quem se aproximou de mim foi o Júlio, meu primo. Meus irmãos estavam lá, pegaram minha mãe, e o Júlio me abraçou forte e falou: Carol, eu nunca vou esquecer das palavras dele. Ele falou: Carol, seu pai teve um infarto, foi uma coisa muito forte, e infelizmente ele não resistiu. E eu só falei assim: como assim não resistiu? Meu pai morreu? Não, morreu? Meu pai morreu? E eu comecei a me debater, e a bater muito no Júlio, meu primo. E ele me abraçando forte, e é isso, eu nunca vou esquecer esse momento que o Júlio falou comigo. Nessa época eu tomava remédio pro coração, porque eu tinha uma arritmia, um probleminha que já foi controlado hoje em dia. Já pegaram um tio meu, que era meu cardiologista, tava lá também, já me deu remédio, me deu calmante. Eu fui tomando aquele tanto de remédio goela abaixo, e minha mãe chorando, e meus irmãos também, e a partir daí eu não lembro quase nada. Eu lembro que a gente pegou um carro e já chegamos no velório. E eu cheguei e eu já vi meu pai no caixão. Então, tipo assim, eu saio pra praia, eu volto, eu encontro meu pai no caixão. Meu pai que não tem problema de saúde, meu pai que é novo, meu pai tinha 50 anos. Isso não tá certo. E a partir daí eu não tenho lembranças grandes do velório nem do enterro do meu pai.
Eu lembro que minhas amigas foram, ficaram comigo, me deram todo o apoio e eu só queria que o enterro acabasse logo, que fechassem o caixão para aquilo acabar logo, porque eu não lembro de detalhes, mas eu lembro que doía muito e eu queria ir embora para minha casa. Na hora que fechou o caixão, eu lembro de eu falando assim com uma amiga minha: acabou, é isso, tenho 17 anos e eu nunca mais vou ver meu pai na vida, essa é a última vez, mas poxa, eu tenho 17, falta muita coisa ainda, eu quero morrer bem velhinha, falta muita coisa, ele não vai participar de nada, ele não vai ver nada. Ela falou: Carol, ele vai ver sim, só que de um outro ângulo. E eu queria só que o enterro acabasse rápido, porque doía muito. Enfim, voltamos pra casa, começou a dormir todo mundo no quarto com a minha mãe, a gente dormia sempre um na cama com a minha mãe e dois no chão, ficamos assim por meses, sempre fomos muito unidos. Minha família é o meu tesouro e eu tinha que começar o terceiro ano do ensino médio, gente, eu tinha que prestar vestibular. E o que eu fazia? Eu estudava igual uma louca para não ter tempo de sentir dor. Eu tinha aula de manhã, de tarde, eu resolvi fazer um cursinho à noite. E eu só queria saber de estudar, mas eu não assimilava a matéria. Para vocês terem noção, eu tomei recuperação. A primeira vez que eu tomei recuperação na vida foi em biologia, que é uma das matérias que eu mais gostava. Consegui passar no vestibular, acabou dando tudo certo, eu fui aprovada no colégio, mas a cada mês que passava era muito diferente, sabe? Eu mesclava muito, assim, às vezes me dava uns momentos de euforia, às vezes me dava uns momentos de muita tristeza, às vezes me dava uns momentos de vamos ser maduras e os sentimentos se misturavam demais. O primeiro dia dos pais foi muito marcante, que uma colega minha virou pra mim e falou assim: o que você deu de presente pro seu pai? Aí todas as outras coleguinhas já: cala a boca, você não lembra, não sei o que, aquela coisa. Então você vira na escola mesmo a menina que o pai morreu, né? Porque não é normal muito nessa idade, então isso acontece mesmo, não é por maldade, mas as minhas amigas me apoiavam muito, o pessoal do colégio. O colégio que eu estudei era um colégio de uma tia-avó minha, então a equipe toda era assim, coordenadores, diretores eram da minha família, então eu tava em casa ali, eu tive o apoio que eu precisava. A minha mãe foi extremamente guerreira, coitada, ela tirou uma força que eu não sei, assim. Ai, mãe, te admiro muito. E além de tudo isso, né, de eu ter que lidar com pressão de vestibular, de ensino médio, com saudade, com dor, com um misto de tudo isso, eu tive que, gente, assinar inventário, herança, imóveis que meu pai tinha, passar coisas pro nosso nome, dividir dinheiro, imposto de renda, coisas que eu não tinha noção do que era e de repente eu me vi tendo que dar conta do recado daquilo tudo e eu fiquei muito assustada, muito assustada. Entender que o nível de vida poderia mudar, o nível financeiro. A minha mãe no início fez das tripas coração pra gente não sentir esse baque. Enfim, eu sinto muita saudade do meu pai. Meu pai não me viu formando na escola, meu pai não me viu formando na faculdade, meu pai não me viu indo pro Rio e passando todas as aventuras que eu passei. Eu tenho certeza que se meu pai tivesse vivo, a minha situação no Rio teria sido diferente. A minha mãe fez de tudo para me ajudar no Rio, de tudo, assim, mas a situação financeira dela já não era mais a mesma, então se meu pai tivesse aqui as coisas teriam sido bem diferentes, eu tenho certeza. Ele não viu nada disso. Meu pai não conheceu nenhum namorado meu. Meu pai não conheceu o João. Como eu queria que ele e o João tivessem se conhecido, porque são dois advogados que trabalham exatamente no mesmo ramo. São advogados de empresa, da parte de contratos. É muita coincidência. Como eu queria que eles se conhecessem, eles têm gostos tão parecidos. O biscoito de polvilho e a Coca-Cola, como eu queria que o João conhecesse o meu pai. Mas eu sei que ele tá vendo tudo isso de alguma forma. E
Uma coisa bem chata que aconteceu na época do meu pai ter morrido foi que ele trabalhava numa empresa muito grande e nessa empresa não tinha desfibrilador. Então, aquela coisa, se tivesse, será que podiam ter feito uma massagem, ele poderia estar vivo? Eu acho que quando chega a hora, gente, Deus sabe de todas as coisas. Ou eu passando por isso, saiba que a dor, ela vai diminuir. Doeu muito, deu gritar, me espernear durante um ano. Depois de um ano, a coisa, pra mim, né, cada caso é um caso, começou a mudar. Começa a virar uma saudade, um orgulho de ter tido aquele homem maravilhoso como pai. Ao mesmo tempo que eu passava os momentos marcantes que eu queria que ele tivesse ali, eu aproveitava para homenagear. Eu choro às vezes, assim, por exemplo, o Dia dos Pais hoje em dia não é uma data que eu vou chorar. O Natal não é uma data que eu vou chorar. A data de morte dele ou de aniversário não tem datas específicas. Pode ser que eu chore muito no Dia dos Pais ou não. Outro dia eu tava no banho, um dia aleatório, me veio uma saudade absurda, porque eu acho que eu tô mais sentimental por causa do casamento, e eu chorei, porque eu simplesmente queria que ele tivesse aqui e entrasse comigo na igreja. Mas foi assim que aconteceu. Eu tinha 16 para 17, hoje em dia eu tenho 31, muita coisa aconteceu. E eu tenho certeza que de alguma forma, é da minha fé, tá, gente? Eu tenho certeza que de alguma forma ele me viu, me acompanhou. Eu acredito que ele tem orgulho da mulher que eu me tornei. E eu sinto muita saudade, pai. Onde quer que você esteja, saiba que você foi o melhor pai do mundo. Que cara exemplar, que homem excepcional, correto, trabalhador, honesto. Que pai, que marido, que amigo. Meu pai era simplesmente sensacional e eu me sinto simplesmente privilegiada por ter tido ele como pai. Infelizmente, ele foi embora cedo. Cedo pra ele, cedo pra mim, mas na hora certa, no tempo de Deus. Então, se você tá passando por isso, se você conhece alguém, fica do lado mesmo, gente. Chora mesmo, o luto é muito importante. Não tem vergonha de chorar, de pedir ajuda para as pessoas, para sua família, para os seus amigos. Se você tiver dificuldade na escola, no trabalho, entenda que isso é normal. Ninguém precisa ser uma super mulher, um super homem. A gente tem que dar espaço para a nossa dor e dar tempo ao tempo, que a coisa ameniza. E hoje em dia vira uma saudade deliciosa que eu sinto do meu pai. E me dói realmente alguns momentos específicos, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ficou longo porque não tem como ficar curto mesmo. Enfim, já sabem, né? Se inscrevam no canal pra ouvir mais histórias, que eu adoro compartilhar as minhas histórias aqui no YouTube. Ative as notificações. Dê um joinha se você gostou do vídeo. E não se esqueçam, beijem e abracem muito seu pai e sua mãe, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Não só o pai e a mãe, seus irmãos, seus amigos, seu marido, seu filho. Não sabe o dia de amanhã, então ame sem limites. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!